E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que derrotou o Juventude no placar de 4-1 e o Palmeiras chegou a 58 pontos. O Verdão agora está na liderança isolado, galera. Também teve um destaque aí na partida que foi o Bruno Rodrigues, que marcou um gol. Ele que estava há quase 2 anos parado sem jogar por lesões que foram gravíssimas, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Escalou, ele assim, ó, eu tenho esses jogadores, tá? Assim como é que eu encaixo o time? E aí você vê, todo mundo foi encaixando. O Bruno Fux fez um grande jogo, não só pelo equilíbrio defensivo, mas além do gol e tudo mais. Legal ver o Veiga tendo mais uma grande atuação, acho que tendo uma boa aparição. Assim, então foi uma vitória merecida, de domínio total do Palmeiras, com as dificuldades. Eu só queria me enaltecer um aspecto, pra mim, porque aí transcende futebol. Cara, o que aconteceu do Bruno Rodrigues é muito bonito. Sim. Eu acho muito legal e a gente tem que rebater nisso. Porque imagina na cabeça de uma pessoa, sabe? Aí pensando no lado humano, não tanto o jogador. Você ficar 2 anos de uma lesão tão séria, o quanto que isso pode sobrecarregar. E até hoje você estava falando, a comemoração é muito bonita, né? De beijar os 2 joelhos por toda a situação e ver ele fazendo gol, você vê todo mundo assim se unindo. Assim, para mim, lógico, eu tô em vitória, Palmeiras líder do brasileiro, abrindo uma vantagem importante, mas para mim a imagem que fica é o gol dele. Só para completar uma coisa em cima disso, Pedro, ele ontem contou, e o Abel falou também, um pouquinho antes do Mundial, ele sofreu uma outra lesão e que ninguém ficou sabendo. Por isso que ele precisou ficar aqui no Brasil sozinho, ele postava foto sozinho no centro de treinamentos, enquanto estava todo mundo lá no Campeonato Mundial de Clubes. Tem outro aspecto aí que eu vejo, Bruno, porque sobre o time, eu acho que a gente não precisa falar do que é o Palmeiras pós-chegada do André, esse entendimento do Vitor Roque com o Flaco, o que é o Palmeiras que ontem soube como construir, porque não é só você ganhar, porque ganhou de uma forma aleatória, porque um jogador jogou muito, não. O Palmeiras sabia como ele estava saindo jogando, o Palmeiras sabia como ele estava rodando a bola, o Palmeiras sabia como ele estava, o tal gol que você citou, os 4 nomes que passam, como ele estica, sai em ligação direta, como ele estava invertendo bola quando tinha que criar, atraindo de um lado, inverte para cá. O Palmeiras sabia isso tudo. Agora você toca num aspecto que eu acho importante, que é de fora de campo, também que vai além do campo. E outro aspecto que me parece significativo é que em algum momento daquela fase instável do Palmeiras, de cobrança do Abel, o Palmeiras perdeu uma conexão com seu torcedor. O Palmeiras teve jogo de Allianz para um público que a gente não está acostumado a ver nos últimos anos. E me parece que esse Palmeiras atual também ele volta a se conectar com o seu torcedor. E eu acho que quando você tem uma dezena de desfalques, você consegue um resultado desse, você fica mais próximo do seu torcedor. Quando você tem um jogo importante se aproximando, como é o jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, você consegue um resultado desse, é líder e com vantagem, com mais vitórias, você precisa estar perto do seu torcedor. Quando você tem um momento, sim, de debate, opinião pública, de polarização, o torcedor tem uma coisa de abraçar, já tem muita gente contra a gente, então vamos aqui nós nos unirmos. Então o Palmeiras também começa a se reconectar com o seu torcedor, que eu acho que perdeu. Em algum momento dessa fase de estabilidade... Não, o momento foi o... falando de pouco tempo. Não, o momento que se perdeu... Não, o modo de falar ontem, o modo de falar ontem agora. De vaia, de vazio. Não, mas então, esse momento agudo de temporada, de jogo contra o Flamengo, de semifinal, de Libertadores, você conseguir reconstruir isso também, eu acho que é muito importante, para além da liderança do 4-1, acho que isso também precisa ser pontuado de ontem. Eu acho muito importante, mas com algumas ressalvas em relação ao agora é fácil, né? Não, mas não acho que agora é fácil não, Jailson. Não acho que agora é fácil não. Porque eu acho que o time volta a liderança em primeiro lugar, agora é mole. A gente já viu essa torcida do Palmeiras com vitória também questionando. Sim, claro. A gente já viu a torcida do Palmeiras. Então eu acho que tem muito elemento agora que traz o torcedor para perto, para além da vitória. Porque o time está conseguindo voltar a jogar bem. Mas eu acho que tem momentos que você teve vitória e não teve exatamente uma conexão. Mas tem momento que você... Eu acho que agora junta tudo isso. Eu sei, mas tem momentos que você não joga... mais fácil. Exatamente. Mas agora você tem muito mais... Eu acho que você tem um entendimento. Tem sim um nós contra ele nesse debate polarizado de Flamengo, Palmeiras, de Liga, você tem. Você tem uma questão de arbitragem, nós contra eles, que junta, sim, o seu torcedor. Sim. Você tem quando você pega um personagem como o Bruno Rodrigues, e que é bacana, e que você junta o ambiente, e você tem um time desfalcado que vence de 4-1, que é entre o componente esportivo, que também é muita coisa aí, que vai reconectando no momento agudo. A gente tem, talvez, as 2 semanas mais importantes da temporada. Então, mas aí, Jailson, acho que é em cima do que o Abel falou, de que agora é fácil. Exato. Mas, e é verdade, agora é bem mais fácil. Eu discordo um pouco. Não, mas assim, só uma coisa, o que de fato reconecta é a semana turbulenta.
É a Então, a semana polarização do... conecta É a o resultado semana ajuda. do contra tudo e contra todos. Claro. Mas aí o Abel deu aquela bronca de que falou assim, agora que a gente está ganhando, goleando uma atrás da outra, é mais fácil do que no momento de maior dificuldade, a organizada esteve contra. Mas é isso que eu tô falando. É só, eu entendo perfeitamente. Não bastaria a vitória de ontem para a conexão ser maior. Para mim, essa semana de polarização, de arbitragem, de liga, de tudo mais, ajuda. Olha lá, tá todo mundo batendo na gente. Sim, então tá sim, na hora de sim, gente fechar aqui também. Cara, eu entendo perfeitamente isso. Por exemplo, é isso que eu tô falando. Você, no momento que tá lá, Rio-São Paulo, os eixos lá, Palmeiras e Flamengo, tá uma chatice danada extra-campo. Arbitragem e tal. O Palmeiras acaba de virar lá. Por exemplo, Palmeiras na nota, né? Virada épica e ninguém fala da virada do Palmeiras por conta, né, dos lances que todo mundo viu. A gente não precisa ficar aqui repetindo. Da arbitragem. Mas o que eu estou botando em consideração não são nem esses últimos jogos, né, de agora. Eu estou falando que desde a ascensão, né, desde a eliminação, vamos botar assim, para o Corinthians na Copa do Brasil e a ascensão da dupla. Quando o Abel Ferreira, e aí começa a dupla e, enfim... E naquele momento, estou botando naquele momento que eu acho que é o que o Abel Ferreira estava falando. Isso. Que naquele momento que ele precisava do apoio do torcedor do Palmeiras. E as vaias, xingamento. né? Aí teve toda aquela questão do CT. O xingamento deve ter Aquela questão lá no CT. Por isso que eu só estou pontuando esse Mas lado. é verdade, isso tudo agora aconteceu. é fácil, teve isso tudo. Aí agora que os dois estão jogando pra caramba, o Abel conseguiu ali encaixar o time, a dupla por dentro, consegue botar os laterais para apoiar, o Felipe Anderson voltando a jogar bem. O Veiga hoje é reserva, mas quando entra está sendo peça importante também. E aí, agora, mesmo com 10 desfalques, eu entendo perfeitamente você lotar o Allianz Parque, porque agora tem a crença no time, tem a crença de que o time está performando, mesmo com os 10 desfalques. Então, assim, por isso que eu tô falando que eu entendo a crítica do Abel. Porque agora, pra mim, com todo o respeito do mundo, mas agora é fácil. É mais fácil. Agora é muito mais fácil você lotar, você apoiar, você aplaudir, do que foi no momento que tava lá na crise, que, enfim, só teve xingamento. Só não, né? Mas tiveram por parte da alguns organizada, xingamentos. sim. Por parte da organizada, Tiveram alguns foi. xingamentos e críticas, só isso. Eu entendo, e assim, acho que ainda deve ter ficado uma marca no Abel do xingamento para ele. Mas você acha que ele não deveria ter falado isso ontem, Dom? Eu acho que tem que ser uma coisa muito espontânea. Eu entendo ele falar isso. E eu entendo se ele tivesse guardado uma mágoa por conta daquele episódio. Porque, cara, é o maior técnico da história do clube, tudo que venceu. Assim, por mais seja uma cultural... Acabou, cara. Então, eu ficaria... Parte do próprio torcedor. Eu entendo porque eu ficaria magoado, cara, de ouvir esse tipo de xingamento e tudo mais no estádio, sabendo tudo que você fez e, assim, foi um período turbulento. Então, eu, particularmente, eu ficaria magoado, então eu entendo o Abel fazer o comentário que fez ontem. É que também tem todo o contexto, e ontem foi, acho que até importante, porque o Abel, de fato, deu nome, porque ele falou da organizada, porque ele sabe muito bem que a organizada ela não tem regalias com a direção do clube e que em qualquer momento de menor instabilidade ela vai aproveitar para tumultuar. Né? Então, ontem o Abel foi bem claro e falou, eu preciso da organizada assim, como estava hoje. Não só no momento fácil, mas eu precisava também no momento difícil. E isso é irretocável na palavra do Abel, não é? É isso que eu estou pontuando. Aí eu entendo perfeitamente a crítica ali. Depois ele chama, né? Preciso de mais dela, jogos. Tem que ser assim, agora é a parte, ela tá assim, agora é a parte fundamental da temporada, como o Pedro Ivo falou. Agora, enfim, as próximas 2 semanas, né? Podem ser as próximas semanas mais importantes. Flamengo, semana que vem, E os 2 confrontos da semifinal da Libertadores. Então, óbvio, são as 2 semanas mais importantes da temporada e a gente tem que lembrar que o Palmeiras está em ascensão. Isso. Enquanto a gente está falando aqui da rivalidade, né? Enquanto na data FIFA o Flamengo, a gente até falou no Sport Center que na data FIFA seria o melhor momento para o Flamengo ter essa pausa, não ter ninguém convocado para justamente ter treino para voltar, para tentar encaixar novamente, para viver o que o Palmeiras está conseguindo viver com 10 desfalques. Palmeiras com 10 desfalques, goleou e atropelou o Juventude. Não é segurança de nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que não, mas a gente chega nesse momento... Tem uma tela que mostra como o Palmeiras se aproximou e passou o Flamengo na pontuação. E assim, para mim, a gente chega nessas 2 semanas decisivas, para mim, como eu falei, não dá para saber o que vai acontecer, mas para mim, inquestionavelmente, o Palmeiras joga hoje o melhor futebol do Brasil. E ele chega nesse momento decisivo da temporada. É garantia que ele vai ganhar o confronto direto do Flamengo, vai passar, vai atropelar ele? Não é garantia de nada. Mas hoje ele chega no momento mais decisivo da temporada jogando o melhor futebol do país. Então a gente tá vendo... Mais do que os resultados. Aí a questão da pontuação, tá? Então, como nas datas, é verdade que nessa data na atual, né, do dia de 11 e 12, nesse final de semana, o Flamengo não jogou, por isso ele, claro, continua com a mesma pontuação e o Palmeiras vem somando pontos desde a derrota para o Bahia.
E é por isso que ele Mas agora é bem verdade que o Palmeiras também iguala o número de jogos. Igualou o número de jogos. Ali. Exato, igualou o número de jogos. É uma alegria, né? Porque putz, aquela coisa de projeção, não sei o que lá, sem saber quantos jogos. E é isso, já ajuda, isso né? já ajuda demais. E essa tela também é interessante porque ela mostra que hoje, na 27ª rodada, o Palmeiras com 58 pontos, é a última linha ali, ó. Tem mais pontos do que teve nos últimos... ou nos anos em que ele foi campeão, nas últimas 4 vezes. 2023 lá. É que 2023 foi muito fora da curva porque, né, tava bem embaixo. Mas, por exemplo, 2022 foi um ano que o Palmeiras venceu absoluto o campeonato e ele tinha só 57. Hoje ele já tem 58. Impressionante. E aí, ô Jailson, também tem o que o Felipe Luiz brinca, que nessas últimas rodadas tem uma nota artística aí. Nesse futebol do Palmeiras, não tem? Claro que tem. E a gente vai ver... Anota aí pra gente falar amanhã no Sport Center. Vou anotar. Nota artística. Nota artística. Tem esse dado, ó. Dos últimos 10 jogos... Mostra que o Jair está filmando aqui, ó. Dos últimos... que o Jair está anotando. Dos últimos 10 jogos... 10 jogos. Em 7, ele fez pelo menos 3 gols. 7 jogos, 3 gols. Ele só não fez 3 gols contra o River, que ele venceu. X-River. Contra o Corinthians, 1-1. X-Corinthians. E contra o Bahia. Cara, enquanto a gente nos outros debate todos ele fez pelo menos 3 gols. Cara, enquanto a gente debate no programa de domingo, vocês já estão montando a pauta de segunda-feira. Isso é espetáculo, Você tem os dados frescos na cabeça. Eu estudo para vir pro programa. Verdade, claro. É a minha função. Isso se chama profissionalismo, Pedro. Profissional. Não, você tá com medo de razão. Eu tô aqui aprendendo com vocês. Faz uma cópia. Você vai estar em qual programa amanhã? Eu vou estar depois de vocês amanhã. Então aí, rasga um pedacinho aí do papel. E o pessoal apresentador lá também gosta muito desses dados palmeirenses. Assim. Lá gostam também? Rapaz, o apresentador, editor-chefe, galera gosta de ser Tem isso lá? Tem. Não, mas gosta porque celebra-se o bom futebol. E o bom futebol do momento é o Palmeiras. E tem uma coisa também. Tá uma ansiedade para acabarem com o campeonato, porque assim, quando o Palmeiras perdeu pro Bahia, aí a torcida do Palmeiras falava assim, acabou. Não falavam? Sim. Entrega a taça pro Flamengo. O Luiz, né? O Luiz, estagiário. Você falou das minhas férias, eu saí de férias, o Flamengo era o melhor time da última semana. Eu voltei pro Palmeiras. E era mesmo. E assim, se a gente parar pra Então, mas aí hoje, o que o Rubro Negro tá falando? Acabou o campeonato. Acabou. Tá falando, Jailson? Tá mesmo? Tem 17, calma, gente. Tem quantas rodadas ainda? Tem 17, 18 dias pro jogo da volta da semifinal, né? E aí começa a da Libertadores. Tem 2 meses para acabar o Brasileiro. Então, em 20 minutos, diria aquela querida rádio, 20 minutos, tudo pode mudar. Então, e é verdade. Assim, poxa, o Palmeiras... Devagar com a dor, que esse santo é sempre de barro. Nos próximos 2 jogos agora, quer dizer, agora ele tem o Palmeiras recebe o Bragantino, certo? Muito bem, sim. Depois disso, ele vai ter Flamengo e Cruzeiro. Sim. Foram os 2 jogos que ele perdeu no primeiro turno da competição e o Flamengo voltou a ser líder. E os 2 da LDU, né? E no meio, os 2 da LDU ainda. E o que torna o Flamengo instável também nessa última sequência, né? Que ele vem, que é Cruzeiro e Bahia, o que tinha também causado algum dano ali no primeiro turno. Então, essas sequências elas precisam ser observadas. Qual é a próxima sequência do Flamengo? O Flamengo, que o Flamengo me ganha um clássico. Já é um Botafogo agora, não é? Vai que ele ganha um clássico, como é que chega pro jogo contra o Palmeiras? Ou então, se ganha os 2, como é que chegam para a semifinal? Pra gente estar voltando aqui daqui a 2 semanas e falar, olha, o vento virou para cá, virou para lá, então o momento é do Palmeiras. Isso garante o quê? Isso garante uma paz momentânea. Uma estabilidade momentânea. Não dá para a gente cravar nada, seja para a LDU, seja para o duelo direto contra o Flamengo, seja para daqui a um mês no Campeonato Brasileiro, a coisa está muito aberta. Agora, é muito pouco provável que a gente termine, o final de novembro, dezembro, que a gente termine falando de algo diferente de Flamengo e Palmeiras para Libertadores e Campeonato Brasileiro também. A temporada aqui no futebol sul-americano vai ser essa aí. Eu acho pouco provável que mude. Qualquer coisa diferente disso é um Cruzeiro arrancando para ser campeão. A gente fala até de porque Racing, também é verdade que nesses confrontos diretos entre eles, um tira ponto do outro, né, gente? Como o Cruzeiro e Flamengo empataram, e agora você vai ter Flamengo e Palmeiras, daqui a pouco Flamengo e Cruzeiro, vai tirando ponto do outro. O Cruzeiro machuca o Flamengo, pode machucar o Palmeiras daqui a pouco. Claro que pode. Eu lembrei da frase, eu até falei contigo, que não deu tempo da gente falar no Sport Center. O Leonardo Jardim, quando o Cruzeiro empata com o Flamengo, ele virou e falou assim, não vai adiantar nada empatar com o Flamengo se a gente não ganhar do Sport. O que aconteceu? O Cruzeiro foi e não ganhou do Sport. No jogo lá que o Sport jogou muito bem. Enfim, só que a gente fez o pós-jogo aquela vez e o Leonardo Jardim, ele pontuou lá na taxativo na coletiva. Não vai adiantar nada. E exatamente foi o que aconteceu. O Cruzeiro não venceu. Eu tô com o Pedro nessa situação da reta final do calendário aqui na América do Sul. Né? Qualquer coisa que não envolva Flamengo e Palmeiras, o Racing, ou a própria LDU, ou o Cruzeiro fazendo uma arrancada espetacular, seria surpreendente. Eu acho que os 2 clubes estarão envolvidos, né?
nessas decisões aí na reta final, obviamente tirando a Copa do Brasil, porque já estão eliminados. E no meio desses jogos todos e decisivos de Libertadores e Brasileiro, tem a questão das viagens. Também. Isso é muito desgastante, porque o Pedro estava lembrando, o Flamengo tem a viagem para a Argentina, mas no meio das viagens para a Argentina tem viagem para Fortaleza. Mas é também uma coisa que, por exemplo, E o que pode Palmeiras, beneficiar. tem a viagem longa, antes do jogo contra o Cruzeiro, ele tem a viagem pro Equador. E aí o Abel até lembrou jogo ontem. Desgastante. E jogo desgastante, é uma noite que você não dorme para logo na sequência você já enfrentar o Cruzeiro. A oscilação do Flamengo, para mim, tem a ver com uma ansiedade de responder à evolução do Palmeiras e também é uma sequência. E o Flamengo, é claro, o jogo de ontem impacta no Flamengo do meio de semana. Com certeza. Um vai condicionando o outro. Com certeza. E o Palmeiras precisa ficar atento e olhar para o vizinho, sim, porque ao mesmo tempo que a gente fala das viagens do Palmeiras, os próximos dias para o rubro-negro, eles são, entre aspas, melhores. O Flamengo teve o descanso da data FIFA, em que pese muitos jogadores convocados, beleza, só que tem um período de treino. Agora nem teve, né? E agora nem teve jogador convocado. Agora ele tem. Vamos lá, pro Flamengo, pro Brasil, no caso. Você tem jogo em casa, Botafogo, Rio de Janeiro. Semana que vem, Rio de Janeiro. Ida da Libertadores, Rio de Janeiro. Você tem 10 dias só no Rio. Isso. Você não sai, você não tem aeroporto, você não tem dia de treino perdido. Fora isso a data FIFA impacta. que já passou. Você só vai viajar assim daqui a 2 semanas, aí você vai emendar. Fortaleza e Buenos Aires. Isso, enquanto o Flamengo nessa data FIFA teve todo o trabalho com os jogadores, o Palmeiras tem jogador no Uzbequistão, tem jogador na Coreia. Ontem você teve quase 10 desfalcando. Isso, exato. Então, por isso que até o cuidado do Palmeiras em ter esses jogadores para o jogo de quarta, ele também, claro que quem puder jogar, vai jogar. Mas ele ninguém vai entrar com risco alto na quarta, porque ele sabe que na sequência tem esses jogos que são os decisivos da temporada. Por isso que a gente está falando da questão decisiva pelo caráter da competição da Libertadores, pela disputa de alto nível que tem e por toda essa questão logística. E aí a questão de calendário, que a gente está tão acostumado, infelizmente. Mas isso pode ser determinante também. Acho que é um ponto a ser considerado, assim como o fator Rio aí que o Pedro lembra muito bem para o Flamengo nos próximos jogos. Você vê o jogo do Palmeiras, do Uruguai contra o Uzbequistão, onde estão então o Facundo e o M. Martínez. Pior ainda, não é no Uzbequistão, pior ainda, é na Malásia. É mais longe ainda. Aí você tem o jogo da Argentina, do Flaco e do Aníbal, seria em Chicago, vai ser em Miami, mas isso fez com que o jogo de segunda passasse para terça. Então vai ser mais difícil ainda eles chegarem, apesar de ser um... Por isso que a gente não respeita a data FIFA, não dá para falar que respeita tendo o jogo na quarta-feira. Aquele papo que eu estava falando do calendário. Não dá para falar. Isso é uma grande... Aquele papo que eu estava falando do calendário, da data FIFA, que, enfim, pro ano que vem já ainda, né, não vai ter essa possibilidade, porque a data FIFA aqui no Brasil é enganação, pô. E quer dizer, você está prejudicando os próprios times brasileiros e o Campeonato Brasileiro. É uma enganação, porque é o que eu falei, a data FIFA lá na Europa é o seguinte, beleza, você terminou o jogo terça, você vai jogar sábado. Você não vai jogar na quarta-feira tendo que fretar voo para fazer com que, botando lá a recuperação no avião, para fazer com que o cara jogue no dia seguinte. Aqui a gente passa por um fenômeno no Brasil que é muito louco, que quando a CBF ela divulga o calendário, ela não se preocupa com o futebol brasileiro, ela se preocupa com a narrativa que ela constrói. Eu nunca me esqueço quando a gestão do Edinaldo, em 2023... divulgou que em 2024 vamos respeitar a data FIFA. Sim, E não parou na Copa América? Não. E quarta-feira tinha jogo respeitando 66 horas que estava não. Então, assim, se preocupa muito mais em vender uma narrativa que não existe do que em preservar o futebol. E isso não muda, é o que a gente está falando aqui. O Hugo vai ser titular contra imagina tivesse um outro contexto de Corinthians na temporada. O Ancelotti quer muito testar o Hugo. Ele ia deixar de testar o Hugo? Então, assim, você nunca está caminhando pelo bem do futebol brasileiro. Você está caminhando pelo bem da narrativa que você vai tentar engabelar, enganar alguém ali. É só aqui. E a gente... Bom, é na semana que vem, no domingo, né? Sim. Agora, quarta-feira, tem o... Flamengo e Palmeiras? Domingo, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. Daqui uma semana. Exatamente, daqui a uma semana. Dá para projetar? Ou também não dá porque depende do que vai acontecer? Para mim passa muito no meio de semana. Para mim passa muito do que o Flamengo... Palmeiras nem tanto. Para mim passa muito do que vai ser o Flamengo e Botafogo. Que é um jogo mais difícil. Como o Flamengo pode chegar com uma carga, porque o Flamengo tem todo esse cenário, esse contexto positivo teórico que eu falei aqui. Mas eu já não sabia que o senhor tinha falado. Mas para mim tem a questão da ansiedade. Então, sim.
Que carga emocional de ansiedade você vai levar para esse jogo contra o Palmeiras? Uma vitória no clássico contra o Botafogo ou um tropeço? Para mim, passa muito por esse meio de semana. O Palmeiras nem tanto. O Palmeiras chega bem para esse jogo. O Palmeiras chega bem para esse jogo. O empate contra o Red Bull Bragantino não... mas tem um Red Bull agora no meio. Não vai mudar o que é o Palmeiras. Não é um clássico. O Flamengo e o Botafogo vem jogando. O Palmeiras vem assim, semana. Ó, o Palmeiras vem assim. E o Flamengo vem tendo dificuldade com o Botafogo nos últimos enfrentamentos. E assim, imagina você chegar num Flamengo e Palmeiras com 6 pontos de diferença. Isso pode pesar demais. Assim. Podem virar 9. Ou você pode ter a mesma pontuação e que pode virar 3 a favor do Flamengo também, Dom. Também, mas é que o fato do Palmeiras estar jogando melhor e de toda essa pressão, ansiedade que gera, acho que o contexto de pressão vai muito mais pro Flamengo. A batata quente hoje está no colo do Flamengo. É isso. Independentemente do que for Palmeiras e Red Bull Bragantino. Agora, dependendo do que for Flamengo e Botafogo, acho que você muda um pouquinho a configuração, até pro anímico do Maracanã no domingo. Você tropeçar na quarta-feira, Gelson sabe, a gente está aqui, o anímico do Maracanã, ele joga a favor do Palmeiras no domingo. Exatamente. Você Primeiro passe errado. Mesmo sendo um Palmeiras e Flamengo? Sim, dependendo. Primeiro Você vencendo o Botafogo e sendo um jogo de pré-semifinal de Libertadores, você chega com outro Maracanã no domingo. Isso tudo muda. Você precisa olhar muito com carinho para esse jogo de quarta-feira. Concordo, tô com o Pedro nessa resenha. Tô com o Pedro porque, assim, muda completamente. Assim, o que a gente tava falando, o Palmeiras está vivendo a ascensão no momento chave da temporada. E no momento chave da temporada, o Flamengo tá baixando o nível. Então, assim, tem clássico. O Palmeiras vai com todo o respeito. Mas os jogos do Flamengo também foram difíceis. Eu sei, foram difíceis. E foi o que a gente até conversou. A gente mostrou. Foram jogos difíceis. Você tem os jogos com Estudiantes, o clássico contra o Vasco. O jogo contra o Cruzeiro, o Bahia com a menos. Cruzeiro, boa. É a primeira vez que tem essa oscilação. Já é a segunda vez com o Felipe Luiz, mas é no momento chave dessa temporada, uma oscilação e é a primeira vez que tem uma pressão em cima de mudanças do Felipe Luiz. Não tinha essa... Para mim, não teve essa mudança em cima, essa pressão em cima de mudança no Felipe Luiz. Mas mudança no comando? Não mudança no comando, mudança tática. Das mudanças mudança táticas, de peça. Entendi. O que está acontecendo? Por que esse cara não está jogando tanto? Por que trocou? Por que o Pedro não jogou? Por que o Pedro não está jogando? Por que o Carrascal tomou lá a meia direita já? Por que o Samuel Lino caiu nos últimos jogos? Então é a primeira vez que estão rolando essas conversas. E no Palmeiras não. No Palmeiras é o encantamento pela dupla. Entendeu? O elenco que é forte. O elenco que é forte. O 10 que acaba... O Rodrigues volta a marcar. O 10 desfalques do goleiro. O Fux virou o Beckenbauer. Por isso que eu tô falando. O Palmeiras... O DJ foi mandado embora. Mandaram o DJ embora, né, Bruno? Mas enfim, por isso que eu falei que o Bragantino e Palmeiras, eu concordo com o Pedro, não vai mudar muito o que vai ser do domingo. Para mim, o Flamengo e Botafogo diz muito e que pode ser o clima do Maracanã no Flamengo e Palmeiras. Tu lembra daquela sequência do ano passado que a gente estava falando do Botafogo? Antes da questão... Qual era? Tinha um jogo contra o Atlético Mineiro, só que era um atrás do outro. Era Palmeiras, Atlético Mineiro na final já da Libertadores, o Inter. Lembra? Que a gente falava das duas competições, que era o que era mais importante? Era o primeiro jogo lá contra o Palmeiras, porque era a disputa de título pelo Campeonato Brasileiro, e depois tinha a questão da Libertadores. E ali o Botafogo vence o Palmeiras, e depois disso... venceu o Palmeiras no Allianz. E foi ganhando todo mundo. Ganhou o Atlético Mineiro com um jogador a menos desde o início, e ganha o Internacional. Para mim, essa questão do calendário de agora, do Flamengo, é bem semelhante ao que o Botafogo viveu ano passado. E você lembra que o Botafogo chegou àquela... extremamente pressionado e embaixo. Exatamente. E tanto que o Palmeiras começa o jogo bem melhor que o Botafogo, aí tem um escanteio invertido, o Gregory faz 1-0. Acabou, mudou totalmente o eu acho que para mim é bem semelhante nesse ponto. Mas eu não descarto também que a chance de uma virada de chave. A gente lembra do que foi aquele 4-3 no Engenhão, no Newton Santos, daquele Botafogo e Palmeiras, que o Tiquinho teve um pênalti ali para praticamente encaminhar o Botafogo. Então, assim, uma virada de chave a partir de uma vitória no clássico contra o Botafogo é muito... A virada para o Flamengo. Para o Flamengo, porque também parece que a gente está listando só problemas aqui. Então, assim, eu acho que a coisa é muito aberta por isso. O futebol brasileiro, ele tem 10 meses aí, talvez, 9 meses aí de disputa a Vera, a partir de março ali até dezembro, 8, 9 meses. A gente tem sempre o grande time de abril e maio, o grande time do meio do ano, o grande time do pós-janela e o grande time da arrancada. No momento é o Palmeiras. Há um mês atrás a gente estava falando de Flamengo. Eu não consigo dizer que tem nada encaminhado. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Agora, a coisa muda
Sim. Muito rápido, porque a temporada aqui é muito dinâmica e ela te imprime fatos novos a todo momento. É data FIFA, é recuperação de lesão, é crise de arbitragem, é crise fora de campo, é problema de não sei o que. Então, isso também te dá a chance, que é a história do quando o cara fala, né? Ele entra em crise domingo e se recupera na quarta. O futebol ele permite isso aqui, essa loucura que é. Então, acho que não dá para encaminhar muito de que, fulano tá com mão na taça, acaba o campeonato agora. E até muito aberto. O jogo do Botafogo ele também é uma possibilidade de reconexão, como a gente fala, do Flamengo. E até para coisas mais curtas é difícil falar. Assim, você falar da questão da taça é ainda mais tá mais distante. Falar em favoritismo, por exemplo, quem é favorito Flamengo e Palmeiras? Não dá para falar, porque o jogo de quarta-feira vai determinar para mim também esse cenário. Acho que isso pode ser impactado. Então, hoje, o que a gente falou hoje pode ser na quinta-feira, mudou bastante. E pensando nos adversários que os dois têm de Libertadores na semifinal, do Flamengo é mais difícil? Seria um ano, ou talvez alguns meses. Acho que o Racing, ele tem toda uma atmosfera, tem, acho que, sido um time extremamente competitivo e que merece todo o respeito pela forma como ganhou, inclusive de brasileiros na Sul-Americana, na Recopa, mas não é o mesmo time do ano passado, que ganha a Sul-Americana, que abre a temporada e ganha a Recopa. Então, assim, pensando no nível dos dois adversários, na questão do Palmeiras ainda tem a questão da altitude, eu acho de um nível similar hoje. Assim, a dificuldade. Para mim, Palmeiras e Flamengo estão muito acima de LDU e Racing. Não, concordo. Mas, sim, em condições normais, mas pensando... literalmente, temperatura e pressão, sim. Só que você tem duas condicionais aí. Você tem como o Flamengo vai chegar para esse jogo de ida no Maracanã, onde ele tem que fazer placar, e como o Palmeiras vai se portar. E não dá para prever, independentemente da fase do time, não dá para prever como ele vai se portar numa altitude. Não tem como. É humanamente impossível. Mas o Palmeiras normalmente vai bem na altitude. Mas eu não posso falar isso agora, normalmente vai bem. Mas aí você tem um jogador específico que ele sente muito daquela vez. Porque, por exemplo, eu já fui trabalhar em altitude aqui 2 vezes. E uma vez eu não senti absolutamente nada, na outra vez eu não conseguia trabalhar por conta do peso da cabeça na mesma cidade. Então, é muito específico. Em condições normais, Palmeiras, para mim, é muito favorito contra a LDU e Flamengo é favorito contra o Racing. Só que eu não sei também, e não é querer ficar em cima do muro, eu não sei como é que o Flamengo vai chegar. Tem 2 jogos no meio muito grandes, Botafogo e Palmeiras. Como vai ser o caldeirão do Flamengo para esse jogo de ida, que é onde ele tem que fazer? A gente lembra como foi o jogo de ida? Já isso estava lá, se eu não me engano, Estudiantes? Você tava. Como é que foi o jogo de ida do Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes? Difícil. Até o roubo, um banho de bola. Até o roubo, uma grande atuação. Só que aí, como é que você vai para lá? Não, tava na volta. Na ida eu não tava. Então, acompanhou, imagina. Acompanhei. Um banho de bola. Tava na Argentina. Um banho de bola, só que condicionado por um erro. Foi. Que transforma todo... Aí depois tem o empate contra o Vasco, e depois você tem o jogo da volta, que é um apavoro. Então, assim, você precisa entender muito qual é a condicional desse jogo. Em condições normais, a bola, eu tô com o Donk. Não é aquele Racing do ano passado, é o Flamengo com capacidade de se reconstruir nessa data FIFA de treinos nos próximos 10 dias. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.